A gente está pensando ainda em relação ao sistema defensivo, né? A gente tem a situação do Igor, até então ele treinou, não se queixou, não sentiu nada. A ideia amanhã é fazer mais um trabalho ainda, fazer mais um apronto, afinar algumas coisas. Pode ser que tenha alguma surpresa. Eu particularmente, por exemplo, posso utilizar um jogador mais aberto, de forma mais ofensiva, até mesmo porque esses dois jogadores, tanto o Michel quanto o Isaac, eles têm uma tendência a entrar um pouquinho mais para dentro, e a nossa ideia é ainda numa opção de utilizar um jogador um pouco mais pela beirada, né? E vamos esperar em relação à liberação do departamento médico, para ver se todos estão à disposição, para a gente ter que fazer essa mexida em termos de banco, em termos do grupo que vai entrar jogando, pois a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Carlos Henrique, Igor e Thiago. Thiago não está 100% fisicamente, Carlos Henrique está sentindo um incômodo, o Igor também está sendo liberado, né? Então, por isso que eu digo, amanhã a gente faz um último trabalho pronto para a gente ter ideia, até clinicamente, do que eu poderia utilizar para que não possam prejudicar nenhum deles, né? O Igor participou, foi normal, o Carlos Henrique ainda sente, era uma surpresa, pois a princípio o Carlos Henrique jogaria e não o Igor, porque a gente teria mais tempo para poder prepará-lo, né? O Thiago não está 100%, então a gente sempre espera até o último momento para que a gente possa conversar com o médico, discutir até com os atletas, para a gente poder ter aí a melhor formação, sem prejudicá-los e, claro, pensando também agora na segunda fase. Quem teve a oportunidade de acompanhar o treino viu que a gente montou uma equipe totalmente ofensiva, uma equipe praticamente quase que com 3 atacantes, somente em termos de recomposição, porque é uma forma que eu penso em termos de jogar, a gente tem que ter uma marcação forte, porém é interessante, porque pela forma que a gente treinou, pela forma da equipe que a gente vai levar a campo, demonstra que a gente vai para poder ganhar o jogo. A gente vai jogar de forma mais ofensiva, com 2 jogadores mais abertos, um centralizado, coisa que durante o campeonato todo a gente não seguramos, mas a gente modificou, né, a forma de trabalhar. Então eu penso sempre em primeiro lugar, eu sempre penso em vitória, e para esse jogo contra a Votuporanguense não vai ser diferente. A gente vai entrar em campo para poder vencer. Diante dessas experiências que a gente está tendo a oportunidade de fazer, as experiências são principalmente em relação ao ataque, né? No sistema defensivo, o Gimenez já atua naquela posição, os 2 zagueiros também, o Ida está tendo uma oportunidade, porém as grandes experiências que a gente está fazendo é em termos de ataque. Então isso é prova suficiente de que o Botafogo entra em campo para poder vencer. Na verdade eu noto um equilíbrio muito grande, né? Se discute uma questão hoje em relação a essas chaves, como pode ficar, mas a gente percebe que no grupo deles também, nos outros 2 grupos, né, não está nada definido, né? Esse final de semana pode ter algumas mudanças, então eu vejo um equilíbrio muito grande nos outros dois grupos também. Sabemos que aí tem equipes que mantiveram uma regularidade, são equipes que com certeza vão manter um trabalho forte na segunda fase, é o caso do São Bernardo, é o caso do Red Bull. Ou seja, é difícil nesse momento se discutir em questão de escolher adversário, e eu discuto muito que a partir do momento que a gente tem que pensar em vitória, pois se a gente pensar muito em termos de escolha, a gente corre um risco muito grande, né? Eu penso num trabalho em termos de ascensão. Analiso, mais uma vez, colocando, vejo uma regularidade muito grande, né? Uma igualdade. Se a gente for notar ali, eles oscilaram no grupo deles com diferença de 1 a 2 pontos em termos da liderança até o 3º colocado, né? Então a gente faz aí um prognóstico de um grupo também equilibrado em relação à segunda fase, com jogos difíceis, com jogos competitivos.